Então vamos lá, esse aqui é a parte 2 do vídeo sobre o tratamento. É, a parte que a gente vai explicar agora sobre depois que tudo aquilo que a gente fez, se você não assistiu a parte um, volta lá e assiste as coisas que eu fiz primeiro. É, Depois assisti o 2 e agora esse aqui é o e 2. agora não, esse é o 3. Ah, esse é o 3. Então, primeiro é quando eu fiquei Que aconteceu? doente, é. Depois, esse segundo é do primeira parte do tratamento e agora a parte da neuroplasticidade, neurociência. Então, depois que eu já estava fazendo tudo que podia e mais um pouco, eu cheguei a um lugar muito escuro em que eu me senti totalmente sem esperança. Vencida. Eu chorava todos os dias, eu realmente estava muito deprimida e até falei assim: será que isso aqui não é só depressão? Não é possível, meu Deus. Mas toda vez que eu questionava na minha mente, eu sabia que não era, porque eu conheço bem e tenho muita experiência em psiquiatria. Tenho muitos colegas que eu conversei, né, na área de saúde, muitos outros médicos, enfermeiras, e que a gente falava sempre. Eu falava, gente, não é possível, o que está acontecendo comigo? Mas eu cheguei num ponto de total falta de esperança mesmo. E eu não digo que eu estava sentindo que eu queria desistir, porque eu não desisti. Eu não sei nem explicar. Que em inglês a gente fala, né, que é complete hopelessness. E eu acho que é muito mais, para mim, eu acho muito mais forte falar que você tem hopelessness do que eu só não tinha Esperança, esperança. era um lugar que ela chegou na vida, naquele momento, É que como se era, acabou. toda a esperança já tinha se findado, É, porque ela não, de tudo que a gente pensava, tentava, lutava para buscar, não tinha a, solução. a gente não via a luz no fim do túnel, a gente via só problemas e respostas nenhuma. Então a gente, para ela, começou a ser, se a minha vida vai ser só isso daqui, Eu não quero. eu não quero minha vida só isso daqui. Eu Foi, quero, eu quero levantar e lavar umas vasilhas. Eu foi. quero levantar e pelo menos limpar o balcão da cozinha. Uhum. Então, se chegou a esse ponto e só isso que vai ser, e eu não consigo nem sair da cama, aí eu não quero continuar vivendo desse jeito para o Uhum. resto da minha vida. Aí então, foi quando eu comecei a pesquisar, eu entrei no YouTube mesmo, comecei a pesquisar histórias de pessoas, e como eu disse no começo, histórias de pessoas que tinham recuperado. Quantas pessoas tinham mostrando que tinham recuperado? Eu vi várias histórias, de tragédia, só gente falando coisa ruim, ruim, ruim. E eu falei: "Eu não vou assistir nenhuma dessas ruins, eu quero só saber quem recuperou". E aí eu fiz uma lista de pessoas que eu achei online no YouTube mesmo, contando a história delas. E aí achei uma menina que eu achei muito, muito interessante a história dela, que era muito drástica, porque ela não só era atleta antes de ter ficado doente, ela escalava montanha, era muito ativa, eh, e tinha feito cirurgias, e tinha um problema no pescoço, ela tinha muitos problemas. E Tudo isso devido à doença, nada, nada por conta do atletismo. é, Tudo isso foi que ela foi ela foi deteriorando com os deteriorando, e tempos. todas as vezes que ela buscava um médico, o médico falava: ah, eu acho que você está com um problema na coluna, tem que fazer uma cirurgia na coluna. Que ela Aí tinha fazia uma dor. cirurgia e não É. adiantava nada. E o outro médico falava que ela, um problema no ouvido que ela tinha, então ela ia fazer outro tratamento, não adiantava nada. E aí ela foi piorando, 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 e aí ela contou num vídeo que ela colocou que ela tinha resolvido, encontrou sobre neuroplasticidade e uns tratamentos com neurociência, e que ela resolveu tentar, e que de tudo que ela tinha feito, era o que tinha funcionado para ela e que ela estava recuperando. Além disso, ela tinha uma dieta lá que ela fazia que era diferente, que ela falava: "Isso aqui é o que funcionou para mim",
mas não é a parte principal, ela enfatizava isso. Aí eu entrei no Instagram dela e tinha várias outras pessoas igual ela, que seguia ela ou que falava no Instagram dela também, que contava a mesma história. Ah, eu também fiz esse programa, ah, eu também fiz, ah, olha aqui, mais fulano. E aí eu vi incontáveis pessoas. E aí eu resolvi pesquisar mais isso aí, né? Que foi Os quando eu. programas. É, aí eu achei. Ela colocou lá, listou os dois programas. Um programa que se chama Gupta Program, da Inglaterra, que é completo com meditação, bem detalhado, bem Visualização. e visualização. Visualização é a parte principal do programa, de todos os programas. A visualização é o que eles ensinam que faz. Mas o que é a visualização? Isso aí tem que explicar mais detalhado, mas deixa eu só falar isso aqui, que aqui nos Estados Unidos existem vários programas que são desse jeito de neuroplasticidade. Existe esse da Inglaterra, mas existe aqui dentro dos Estados Unidos vários outros. Um que chama também DNRS, que é Dynamic Neural Retraining System. Eu acredito que eu vou colocar aqui no description depois. Que também é mais ou menos a base do mesmo jeito, de visualização. E existe um outro Soma, existe um outro de vários outros coaches, existe clínica que você pode ir em pessoa lá, mas aqui onde eu moro não tinha nenhum que eu podia ir na clínica em pessoa, e também eu nem estava andando, não estava saindo de casa, eu não faria isso nem se tivesse. Então a gente optou pegar esse programa que era online, né? Que era eu comecei com o do Gupta. Então, o do Gupta fazia meditação diária, todos os dias, 30 minutos de meditação. E depois mais 30 minutos de visualização. As visualizações eram bem específicas, ele ensinava a gente visualizar tudo que você visualizar a sua saúde, realmente você no futuro, sua saúde totalmente modificada. Então, para fazer isso, a gente fazia uma lista de coisas que a gente gostaria de mudar. Por exemplo, eu escrevi desde coisas pequenas. Eu quero comer pipoca, eu quero beber guaraná, eu quero comer um açaí, até coisas maiores. Eu quero dirigir, eu quero viajar, cada coisa específica que eu queria fazer. Então, se era comer pipoca, por exemplo, eu ia escrever uma história visualizando eu comendo aquela pipoca, todos os detalhes de cada coisa, como que seria comer aquela pipoca e eu me sentir bem. Quando fazia essa visualização, era feito falando alto, para que eu pudesse eu mesma escutar eu falando e imaginar aquilo acontecendo. Então, para você ter uma ideia, eles falavam de 6 meses a 1 ano, você vai ver diferença, porque você vai repetindo, repetindo, repetindo. O seu cérebro não sabe a diferença de realidade ou imaginação. Então, quando você imagina que está acontecendo e é tudo positivo, Seu é cérebro como se estivesse capta, acontecendo. seu cérebro capta aquilo como uma coisa que Boa que está está no presente acontecendo. acontecendo. Então, você libera todos os químicos do cérebro bons e hormônios e tudo que você está sentindo na sua visualização, na sua imaginação, é liberado no corpo. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, esse caderninho aqui que eu tenho aqui, eu escrevi muitas coisas aqui durante o tempo que eu estava recuperando e a lista de coisas do que eu queria mudar, eu escrevi aqui e com o tempo eu vou ir compartilhando com vocês. Mas só um exemplo aqui, que esse aqui foi no começo, em setembro, e quando eu comecei a fazer as visualizações foi em agosto de 2023. Então, esse aqui foi um mês depois. E eu escrevi aqui, ó. Ontem eu consegui viajar de carro por 1 hora e meia,
porque eu não conseguia ficar sentada no carro por muito tempo, porque era sentada, a posição sentada, eu não me sentia bem, tinha palpitação. E ter conseguido viajar por 1 hora e meia sentada no carro, a gente teve que, a gente, na época, eu tinha ido num cardiologista até, porque eu ainda estava tentando, eu ainda não acreditava 100% que isso aqui ia dar certo, então eu ainda estava procurando um monte de médico diferente. E eu estava muito feliz que eu tinha conseguido fazer essa viagem de 1 hora e meia no carro. 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Uhum. Então foram 3 horas só dentro do carro. Foi demais. Coloquei aqui que eu consegui escovar meu dente em pé de manhã, que isso aqui era impossível. Eu tinha que ficar sentada na cadeira de roda, eu tinha a escova elétrica e fazia assim, porque esse movimento de mexer o braço também me desestabilizava todinha. Já conseguia fazer meu próprio café da manhã, que antes você fazia, levava para mim para poder levantar. Então isso aí já era. E outra coisa que eu coloquei, eu consigo esperar alguns minutos para poder comer o café da manhã. Então eu já conseguia vir na cozinha sozinha, fazer meu café e esperar uns minutinhos, que era o tempo que eu estava fazendo, né? Vinha Porque na antes cadeira nem de isso. roda, parava a cadeira de rodas na beira do fogão, E fazia. aí você sentada na cadeira de rodas, às vezes levantava um pouquinho, mas sentava de novo, Para fazia o descansar. café da manhã ali, aí botava na mesa, aí você esperava mais uns minutinhos E para poder comia. comer. Mas por eu estar fazendo isso sozinha, em 1 mês de treinamento, eu falei, isso aqui vai funcionar. Porque só esse pouquinho, 1 mês que eu fiz, eu vi uma diferença. E eu vi que eu tava muito difícil, mas que eu tava conseguindo. E eu comecei a escrever essas diferenças, pequenas que fossem, eu comecei a escrever. Cada vez que uma coisa melhorava, eu comecei a escrever para me ver que realmente estava acontecendo. Então, no total, e tem gente que melhora no programa em 1 mês, em 2 meses, em 4 meses, melhora totalmente. Mas tem gente que não melhora até, sei lá, 2 anos, 4 anos. Eles falam 6 meses a 1 ano é o mínimo que a gente pede para vocês fazerem. Então, eu fiz 6 meses do programa do Gupta e depois eu fiz 6 meses do programa do DNRS, que era um pouco mais rígido. Ele exigia, em vez de ser só meia hora, ele exigia 1 hora de visualização, mas ele era um pouco melhor em alguns Mais sentidos. estrutura um pouco. Não, porque tinha um grupo. E como tinha um grupo de pessoas, eu escutava a história de outras pessoas, envolvia um pouco mais. Eu acho que eu acreditava mais, eu me sentia mais segura, porque eu é tão complexo isso aqui que eu ficava assim, gente, não tem lógica. Como que essas É pessoas estão tão melhorando? simples, É tão simples que é mas complexo. tão complexo ao mesmo tempo, que É, só de fazer isso, existia sempre a dúvida que parava no ar. Gente, não é possível que é o suficiente. só isso daqui vai ser o suficiente para eu melhorar. Não, não é possível. Era inacreditável. Só que ainda assim você via o processo da melhora, É, mesmo que lento, mas o processo muito da lento. melhora ainda estava acontecendo, mesmo com todas as dúvidas que É. paravam no ar. E eu ainda estou no processo, por exemplo, para dirigir ainda não é 100% fácil para mim, é difícil, tem dia que é mais difícil que outros, mas eu dirijo para todo lugar. Não deixo de tentar. E quando está muito difícil, às vezes eu te ligo, estou dirigindo, eu ligo, falo, ó, tá um pouco difícil aqui, fala comigo no telefone e tal. Eh, Se a concentração ficar um pouco fora, ou se eu estiver tendo alguma sensação no corpo, eh, às vezes dá muito sono, o que seja, porque eu ainda estou recuperando. E o mais importante é a minha reação. Quando vem uma sensação, é como que eu vou reagir. Dependendo como eu reagir, o corpo continua mandando sensação, sensação. E aí aquilo ali perpetua, você está num loop, né? E tem uma explicação toda para isso aí, os programas todos explicam bem detalhado, mais ou menos aquilo que eu tinha falado, sobre os três, os três sistemas. Eu falei em um dos vídeos que eu coloquei no Instagram, que é o sistema
imunológico, o sistema nervoso e o sistema hormonal. Então, você imagina que desequilibra os três. Quando entra um, está interligado o outro. Então, se o sistema nervoso está desequilibrado, o imunológico vai estar. Você pega qualquer gripe, você tem problema autoimune, você fica com dor de garganta, você fica com tosse, você fica com aquela sensação de febre no corpo. E as doenças que tem, o problema que eu tive era desautonomia, mas as doenças que tem, os diagnósticos que tem com problema, né, nervoso, né, são fibromialgia, dores crônicas, doença de desautonomia, falei Crohn's, Lyme. a doença do Lyme disease, que é a doença do carrapato, que aqui tem muito, que a pessoa pode ficar com ela crônica, que afeta o sistema nervoso. O mofo também afeta o sistema nervoso. São várias. São várias, é uma lista enorme. Enorme. Mas todas é a mesma coisa. As pessoas têm aquele nome, síndrome, né? Que eles não sabem o que faz com aquilo ali, engloba ali, e as pessoas têm problemas neurológicos, têm problemas relacionados ao sistema nervoso central. Então é isso. Eu vou deixar aqui alguns sites, ou o nome dos Informação. programas, as informações, tudo que vocês podem olhar, pode pesquisar. Eu não sou a única pessoa que melhorei, eu não sou a única pessoa que passou por isso e que estou conseguindo recuperar com um programa como esse. Existem muitas pessoas, muitas, muitas, muitas que recuperaram. Só que tudo está em inglês. Os programas estão todos em inglês, as histórias estão todas em inglês, tem vários sites, tem vários canais aqui no YouTube que contam histórias. E é possível recuperar com esse programa porque várias pessoas recuperaram, são pessoas reais. Mas não, esse foi o caso para mim. Se você é uma pessoa que já tentou de tudo e tá igual eu estava, sem esperança, fala, já tentei de tudo, não aguento mais, eu queria tentar uma coisa diferente, talvez isso aqui é para você. Mas basta lembrar que a parte mais importante que eu faço todo dia é acreditar. Sem acreditar, se você ficar na dúvida, isso aí é balela, né? Até mesmo na dúvida, mas tentar já Claro. faz uma diferença. Você não pode ficar... Porque o que fez Questionar. diferença na vida dela foi, mesmo na dúvida, ela nunca deixou de tentar. Ela nunca não deixou de desistir. procurar e nunca deixou de fazer os exercícios que ela precisava de fazer. Então, na dúvida, tente. Sim. Você não vai perder nada. Isso aqui não é um programa que a gente está vendendo para você. A gente não está vendendo nada, a gente está contando a história dela e o que funcionou para ela. Sim, se você domina bem o inglês, aproveita todas essas dicas que a gente vai deixar, as informações, os sites, os programas, aproveita tudo. Se você não domina tão bem o inglês, volta aqui, a gente vai tentar ajudar vocês de pouco a pouco. E quem sabe no futuro, se tiver no Brasil, se tiver pessoas suficientes, tipo, por exemplo, Covid longa, é uma que aqui tem demais gente doente que ficou com Covid longa. E eu acredito que no Brasil também tem pessoas que, né, Talvez no Brasil eles não sabem que chama Covid longa ainda. Eu conheci uma menina que tem esse problema, que teve esse problema porque foi causado pela Covid. Então, se você passou por isso, conhece alguém, né? Eu espero, quem sabe no futuro, se tiver gente suficiente que quer ajuda e que eu puder traduzir algumas coisas, juntar tudo que eu aprendi, né, num englobado só, e fazer alguma coisa pequena que eu possa passar essa instrução, eu espero fazer isso no futuro. Mas até agora eu espero só passar para vocês um pouco das dicas e das coisas que eu aprendi, do que eu puder passar do inglês para o português. Os livros que eu li foram vários, eu ainda estou lendo, e toda a parte científica também, né, que é muito importante. Se alguém que tem um background científico, que consegue entender um pouco melhor, que tiver interesse, eu posso passar também essa informação. Então,
Acho que é isso, não tem muito mais. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é: você faz visualização até hoje? Você continua fazendo? Não, não faço mais, porque o meu cérebro já criou um caminho neural novo. E essas visualizações é para isso, para você criar um caminho novo, para ele não ficar indo naquele caminho errado que ele estava de ficar no modo alerta só do sistema nervoso parado. Mas o modo alerta existe. Claro. O corpo ainda, por exemplo, ela estava pintando o cabelo e o corpo falou para ela, isso aqui vai dar errado. Aí ela imediatamente ela sabe já reagir e dar a resposta para o corpo falar, não, está totalmente seguro, pode segue em frente que está totalmente seguro. É saber reagir para essas alertas, porque se eu reagir da maneira errada, ele fica naquele loop tudo de novo, né? Então é isso, acho que vocês podem pesquisar mais sobre isso, mas mais explicação eu posso dar aos poucos, vou passando aos poucos algumas dicas mais, e vamos ver se tiver interesse suficiente, que as pessoas quiserem saber mais e quer que eu invista tempo para poder passar essa informação, comenta aqui, manda para mim no Instagram, para mim saber se vale a pena eu investir tempo em colocar alguma coisa desse jeito, porque em inglês já tem muita coisa. Ok? Mais alguma coisa que você lembra? Saúde para todos. Isso aí. Então tá. Tchau, tchau.